Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O interessante aqui neste capítulo 3 de Efésios é Paulo se apresentar como prisioneiro, mas não prisioneiro dos romanos, não é? Ele não fala, pô, eu sou prisioneiro dos romanos. Pelo contrário, ele é prisioneiro do Senhor, de Jesus. E isso faz uma diferença muito grande, porque agora ele sabe que ele está ali por uma razão, e não para atender os romanos, mas para atender o Senhor. Sou prisioneiro de Cristo Jesus e tenho aqui um objetivo: por amor de vós. Por amor de vós. E aí ele vai no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, essa prisão, ele não considera uma desgraça e um problema que aconteceu, um acidente de percurso, né? Tipo assim, puxa, eu queria evangelizar, visitar os irmãos, e agora eu estou preso. Mas é justamente preso que ele vai produzir as suas cartas e vai alcançar muito mais do que algumas pessoas que ele alcançaria solto nas ruas. Aqui a dispensação da graça é aquela que foi estendida também aos gentios agora. E em mistério, ele conheceu um mistério. É bom entender o seguinte, que na Bíblia fala de mistérios. Mistérios são coisas que estavam ocultas em Deus, não eram conhecidas dos profetas do Antigo Testamento e seriam reveladas apenas aos apóstolos. Em particular, em especial, a Paulo, um apóstolo que foi escolhido, né, pelo Senhor, ressuscitado e glorificado. Ao contrário dos outros apóstolos que foram escolhidos enquanto o Senhor estava na terra. Então, Paulo é o apóstolo do quarto evangelho também, que é Romanos, para trazer revelações que nem os outros apóstolos conheciam, que foram conhecer através do apóstolo Paulo. E aqui ele fala no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Eu acho que eu estou lendo aqui na versão atualizada, não é? Deixa eu só mudar de versão aqui então. Mas esse mistério, essa graça, essa revelação é o fundamento da igreja. Porque no Antigo Testamento, os judeus entendiam que eles eram o povo escolhido de Deus, como efetivamente eles eram, mas que os gentios não teriam uma participação tão importante assim nos desígnios de Deus, como agora nós sabemos que tem. E para destruir a parede de separação que havia entre gentios e judeus, o Senhor criou um só corpo, e é a igreja, de cuja mensagem, não é? Paulo fala que ele foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. E aí ele se coloca bem posicionalmente falando, mostrando que ele não é nada para ser isso.
a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, quando o Senhor escolheu Paulo no caminho para Damasco, ele jamais podia pensar na magnitude da missão que ele tinha diante de si. Ele fica cego até, ali quando o Senhor o chama, não é? As escamas vão ter que cair dos seus olhos, porque ele não estava realmente esperando alguma coisa assim. Ele era um perseguidor de cristãos. Ele era um que mandava cristãos para a morte, famílias inteiras para a morte. E agora Deus, na sua graça, foi não só misericordioso ao extremo com ele, que ele diz de si mesmo o maior de todos os pecadores, o principal dos pecadores, mas deu a ele uma missão que não deu aos outros apóstolos, uma missão de revelar coisas que estavam ocultas desde os tempos eternos. Ele não foi recebido com facilidade, não é? O próprio Senhor, quando se dirige a Ananias, no versículo 10, do capítulo 9 de Atos, versículo 10, havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Paulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, esse Paulo aqui, as coisas que acontecem com ele no caminho de Damasco já são de conhecimento de Ananias, porque o Senhor revelou a Ananias. E ao mesmo tempo o Senhor revelou a Saulo, em sonho, que Ananias ia lá falar com ele. E Ananias vai realmente e cura a sua visão. Então repare que o Senhor, ele agiu nas duas pontas. De um lado ele preparava Saulo, e do outro lado ele preparava Ananias. Esse mesmo método, né, vamos chamar assim, ele usou na conversão de Cornélio. Porque um anjo aparece para Cornélio, avisa que Cornélio tem que conversar com Pedro, e ao mesmo tempo o Senhor aparece a Pedro, faz descer um lençol com animais imundos, né, 3 vezes desce um lençol com animais imundos, para poder preparar Pedro para receber um gentil, porque até ali os judeus nem conversavam com o gentil, nem entravam na casa de um gentil. Então o Senhor preparou o coração de Cornélio, preparou o coração de Pedro, para que os dois se encontrassem. Então nós sempre temos que pensar nas coisas do Senhor como a construção das pontes modernas. Eu não sei se vocês já viram como são construídas as pontes modernas, ou então os túneis, os grandes túneis modernos, né, como são construídos. Eles têm todo um equipamento hoje de precisão, né, de saber onde é que está cada coisa no espaço. Então a ponte, ela começa a ser construída dos dois lados hoje. E ela vai se encontrar no meio, sem erro nenhum. Não é? A gente, se tentar encontrar os dois dedos no meio, é capaz de passar.
Mas hoje a engenharia está tão avançada que encontra. E túnel é a mesma coisa. Furaram um túnel na Suíça, embaixo dos Alpes suíços, começaram dos dois lados o túnel. E os caras se encontraram no meio. Se encontraram no meio. E tem que se encontrar, porque senão um passa para lá e o outro passa para cá, e aí vai ter dois túneis, né? Mas se encontraram no meio. E assim é com o Senhor. O Senhor começa a preparar alguma coisa das duas pontas. É nas duas pontas que ele começa a preparar, para que se encontre no meio. Mas aqui então nós temos o caso especial de Ananias. Agora, o que dizer de outros, né? Essa seria a dúvida agora. Como outros iriam receber Saulo? E realmente, no versículo 20, nós sabemos que antes dele ir para Jerusalém, ele vai para a Arábia. Paulo foi e ficou um tempo, eu não sei se 3 anos, né, que ele fica na Arábia. E depois ele volta para Damasco, e depois que ele iria então para Jerusalém. Mas aqui ele já está pregando na sinagoga, no versículo 20 de Atos 9, e todos estavam atônitos. No versículo 21 fala, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E aí ele vai, ele aqui em Damasco, ele já está em Damasco, depois de ter ido à Arábia e voltado para Damasco. É isso que aconteceu. Porque eu acredito até que na Arábia foi quando ele recebeu muitas revelações do Senhor, para que ele aprendesse do Senhor acerca desse caminho agora, que ele ia até anunciar, né, que ele ia pregar esse caminho agora. Ele precisava saber, precisava aprender. Ele foi fazer um curso nas Arábias, né, vamos chamar assim. Mas realmente ele foi rejeitado no começo, porque tinham medo dele, né? Mas eu acredito que da mesma forma como o Senhor preparou Ananias de um lado, e preparou Saulo do outro, e preparou Cornélio de um lado, e preparou Pedro do outro, o Senhor ia preparando também esses discípulos, esses cristãos, para receber Saulo. E além disso, lembre-se do seguinte, havia os milagres, né? Havia os sinais. E Paulo fazia sinais. E o Senhor deu aos primeiros apóstolos esse poder de fazer sinais. Porque os sinais eram como que a prova do apostolado. Ele fala isso numa das cartas. Tem uma carta que ele fala da prova do meu apostolado com sinais. Eu acho que é isso que ele diz lá em... Será que é Coríntios? Isso, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele fala, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então não era uma coisa assim que ele de repente apareceu um cara lá e falou assim, eu sou um apóstolo, vocês têm que escutar o que eu falo. Não. Não foi apenas isso, né? Mas ele curava doentes, ele fez milagres, ele fez sinais na presença deles também. Então o Senhor confirmava com muitos sinais, como fala aqui em Atos também, no começo da igreja, com muitos sinais, essa obra nova que ele começava. Então eu acredito que isso resolve o problema das credenciais de Paulo, para ele ser aceito entre os irmãos, sem que os irmãos fugissem dele. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.